vai dizer assim, Provérbios 4:25. Os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, que as mentes agora sejam cativas a Cristo. Em nome de Jesus, nós calamos todas as vozes que não é a voz do Espírito Santo nessa noite. E que em nome de Jesus, tudo que for ministrado venha ser semeado numa boa terra e venha produzir muito fruto. Em nome de Jesus, amém. O Senhor, Ele tem um método de trabalhar. Da mesma forma que nós, no nosso tempo humano, nós temos anos, meses e dias, e nós contamos o tempo, o Senhor também trabalha com tempos. Mas diferente de nós que trabalhamos com anos, termina 2024, começa 2025, termina 2025, começa 2026. Vocês estão entendendo do que eu estou falando? Da mesma forma que o ser humano trabalha com tempos, o Senhor também trabalha. Só que o Senhor, Ele trabalha com ciclos e estações. Toda vez que o Senhor vai mudar de ciclo, toda vez que o Senhor vai fazer algo novo sobre a terra, toda vez que o Senhor vai trazer algo novo sobre a terra, o Senhor nos avisa. O Senhor prepara o seu povo para algo novo que Ele vai fazer. 2025 não apenas marcou um novo ano, mas está marcando um novo ciclo. 2025 tem marcado uma nova temporada. O Senhor vai começar a fazer algo novo sobre a terra. Eu não sei você, mas eu tenho orado ao Senhor para que Ele mude a minha geração, para que Ele use a minha geração. E se você for observar, nós estamos vivendo em um momento em que a igreja tem se esfriado muito. Nós temos vivido um momento em que nós olhamos para a igreja e nós vemos muitas coisas erradas dentro dela. Nós temos observado muitas coisas. E hoje em dia com a mídia fica mais fácil ter acesso a todos esses escândalos que têm acontecido. Mas eu quero te dizer que nada saiu do controle do Senhor. O Senhor está trazendo à luz muitas coisas, porque o que Ele vai fazer na igreja, o avivamento que Ele vai trazer sobre a igreja, Ele precisa que a igreja seja purificada. E Ele precisa te preparar para isso. Porque o novo do Senhor, Ele quer que você faça parte. Toda vez que o Senhor traz um homem ou uma mulher de Deus para ministrar algo no teu coração, que é sobre posicionamento e alinhamento, Ele está fazendo isso para que você faça parte daquilo que Ele vai fazer. Deus conta com a gente. Deus conta contigo. E por isso que a mensagem que o Senhor ministrou hoje ao meu coração tem como título: Desista. Desista de desistir. Desista de desistir. Nós estamos entrando nesse novo ciclo. Nós estamos entrando nessa nova temporada e você está entrando com a gente. Agora o que vai determinar se você vai continuar com a gente é você não desistir. Esse ano será um ano de algumas turbulências. Muitas vezes não será um ano fácil. Às vezes, durante esse ano, você vai passar por algumas frustrações. Ou você pode ser que entrou nesse ano já entrando com algumas frustrações. Mas no meio das frustrações, no meio dos desafios, você não pode desistir. Você não pode se mover. Não saia da presença do Senhor. Nesse versículo nós podemos tirar 4 coisas. A primeira coisa é: olhe firme. Olhe para frente, olhe firme. Pense bem no que você vai fazer. Caminhe sempre e não se desvie. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao longo da mensagem. Mas antes eu quero falar sobre os passos da desistência. Nós vamos observar que existe um passo. Ninguém desiste de uma hora para outra. Ninguém desiste da noite para o dia. Existe algo que leva essa pessoa a desistir. E existe um roteiro. O primeiro ponto
é quando a dúvida entra no teu coração. Vai ficar muito bom isso aqui, gente. O pessoal da mídia está arrasando, amém? Parabéns ao pessoal da mídia, glória a Deus. Primeiro estágio da desistência é a dúvida. Quando a dúvida entra no teu coração. Pastora, qual dúvida? Por exemplo, nesse momento mesmo, enquanto eu ministro, pode ter algo falando ao seu ouvido dizendo: ah, mas você não vai participar disso. Você não vai fazer parte disso. Quem é você? O que tem você para que Deus tenha parte contigo? Quando a dúvida entra no nosso coração, nós permitimos com que o medo também entre. Você não pode duvidar das palavras do Senhor para ti. Você tem que crer nessas palavras. Quando nós duvidamos, a fé morre. E a palavra do Senhor diz que o que agrada a Deus é a fé. Então, a primeira coisa que você vai ter que combater no teu coração é a dúvida. Depois que vem a dúvida, vem o segundo ponto, que é o cansaço. E esse ponto aqui, irmão, eu sei o quanto é difícil para nós, e eu me incluo nisso. Assim como vocês, eu sou filha de Deus. Eu também passo por processos, eu também passo por cansaço físico, emocional, mental. Eu também passo por tudo isso. E o cansaço, nesse tempo que nós estamos vivendo, é algo muito comum. As pessoas têm trabalhado muito. Chegam em casa, vão para as redes sociais, são bombardeadas de informação. Automaticamente você começa a ter um cansaço mental. As pessoas leem menos. As pessoas oram menos. E as pessoas veem mais as redes sociais. Automaticamente o cansaço te pega. E quando o cansaço te pega, você começa a parar de ter as disciplinas espirituais que você precisa ter. Então você já está caminhando para uma desistência. Você já está caminhando para estagnar no lugar. Depois, nós vamos ter a acomodação. E aqui é uma questão muito curiosa. Porque a acomodação é quando você se satisfaz com os resultados que você tem tido. Então você não faz nada novo. Você não busca nada novo. Porque você se acomodou. Vou te dar um exemplo. Quando você queria aquele cargo na empresa, ou quando você queria uma porta de emprego, quando você orava para que o Senhor te abençoasse com o varão e com a varoa, você fazia até campanha de oração, irmão. Você falava: eu quero esse cargo, pai, eu quero ser promovido no emprego, então eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou orar todos os dias às 5 horas da manhã. E aí o que acontece? O Senhor te dá. Porque o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor recompensa. E quando o Senhor te recompensa, o que você faz? Você se acomoda. Porque você já conquistou aquilo que você queria conquistar. Você já obteve o resultado que você gostaria de obter. E aí o que acontece com a sua vida? Você estagna. Você paralisa. Você parou. Então não se acomode com os resultados de hoje. Por quê? Porque o Senhor sempre tem muito mais para te entregar. O Senhor sempre tem um nível mais profundo nele. O Senhor sempre tem um nível maior de prosperidade. O Senhor sempre tem um nível maior de unção. O Senhor sempre tem algo a mais para te oferecer. Não se contente com o teu nível hoje, porque o Senhor sempre tem algo além para ti. Pastora, mas eu sou tão grato por tudo que o Senhor tem feito. E justamente pela tua gratidão, Ele vai fazer muito mais. E o quarto ponto é quando a gente começa com a arrogância. Nesse momento é quando você já atingiu um patamar em que você fala: eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso mais ir para a igreja. Eu já conquistei o meu cargo no emprego. Eu já conquistei o relacionamento que eu queria. Eu já conquistei a prosperidade financeira. Então você simplesmente desiste da caminhada. Porque não precisa mais. E a arrogância entra no teu coração. Nesse momento, você desiste. Pastor, eu desisto do quê? Você desiste de viver a nova temporada do Senhor.
quando nós desistimos e nós saímos da temporada e do ciclo que o Senhor está fazendo, nós estamos dizendo: eu estou submetido ao que o mundo tem vivido, às crises, à fome, às desgraças do mundo. Mas aquele que fala: eu decido me posicionar, eu decido estar no ciclo do Senhor, esses vão viver uma vida de abundância, prosperidade e graça, porque o Senhor vai derramar isso sobre a igreja esse ano. A multiplicação do Senhor vai te alcançar, o Senhor vai te multiplicar. Então eu preciso entrar com vocês na segunda parte. Aqui nós temos os passos para a desistência. E agora eu quero falar com vocês sobre 5 passos para superar a desistência e seguir em frente com Jesus. Como eu disse, esses meses não foram fáceis. Não foram fáceis para mim. Mas eu sabia que eu precisava estar posicionada, porque eu queria fazer parte do que o Senhor vai fazer. Eu sabia que eu precisava lutar. Eu sabia que eu precisava me posicionar. Eu sabia que eu não podia esmurecer, porque o Senhor era comigo. E o Senhor é contigo. O passo 1 é: olhe firme para a frente. Verso 25. Passo 1: mantenha os seus olhos no futuro. Para que você não desista, você precisa manter os seus olhos no futuro. E aqui eu vou te falar algo. O nosso futuro, o manter os olhos no futuro, tem muito a ver com a gratidão. Mas gratidão, pastora? Sim, sabe por quê? Porque uma pessoa que ela é grata, ela entende que todas as coisas que têm acontecido na vida dela é para que ela cresça no Senhor. Ela entende que tudo aquilo que ela tem vivido, até mesmo as circunstâncias difíceis que ela tem vivido, aquilo é para levar ela num novo nível. Então ela é grata ao Senhor, porque ela sabe que a partir dali ela vai alcançar um destino muito maior. Você tem muito que agradecer ao Senhor só por você estar sentado aqui. Eu sei que pode parecer meio clichê, mas você acordou essa manhã. Você tem saúde. Muitas vezes você está com a sua família do seu lado. Na parte da manhã eu falei sobre isso. Tem países, irmão, que você não pode ter a Bíblia. Se você está aqui nessa noite, é porque você teve o privilégio de nascer numa nação onde você pode estar dentro da igreja num domingo à noite. Tem países onde os irmãos não podem se reunir, onde a palavra do Senhor ela é proibida. Tem países onde a Bíblia é proibida. Então os nossos irmãos, os missionários, vão até esses países com uma Bíblia escondida, porque se eles forem pegos levando a Bíblia, eles são mortos. E quando eles chegam lá com a Bíblia, eles distribuem uma página por irmão. Uma página. E nós temos acesso à palavra do Senhor a qualquer momento. Isso já é motivo para gratidão. Já é motivo para você ser grata ao Senhor, pela liberdade de ter nascido num país onde nós podemos adorar ao nosso Senhor. Pensa comigo, irmão. Eu até falei de manhã, eu ia orar se eu tivesse nascido nesse país para que o Senhor me entregasse Romanos 8. Romanos 8 é completinho, né? Parece que o resumo da Bíblia está lá. Agora imagina quem pegou o livro de Números que tinha descendência, genealogia. Uma folha inteira falando. E fulano gerou ciclano, que gerou ciclano, que gerou beltrano. Imagina. Você já não tem nem acesso à palavra. E o que você pega é a genealogia. E eles já pegam aquilo e guardam com toda a garra. Porque é o único pedaço que eles têm da palavra do Senhor. Nós precisamos ser gratos ao Senhor. Pela vida que Ele tem nos dado. Pelas boas coisas que Ele tem nos proporcionado. Porque quando nós somos gratos ao Senhor, nós temos perspectiva de futuro. Nós temos a vontade de saber o nosso futuro. Por quê? Porque eu sei que tudo que tem acontecido hoje na minha vida está me gerando para amanhã. Então o que Deus tem para mim amanhã? Eu quero viver isso. Eu quero viver o novo do Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor projetou para mim.
Então uma pessoa que vive uma vida de gratidão, ela consegue olhar para o futuro com expectativa para aquilo que o Senhor vai fazer. E se nós falamos de futuro, nós precisamos falar de algo que também tem a ver com o futuro: o passado. O nosso passado é algo que nos aprisiona. E enquanto você não largar o seu passado e você não parar de viver no passado, você não conseguirá viver as coisas novas do Senhor para a sua vida. E agora você vai entender porque tem um saco de lixo no altar. Porque esse aqui, eu pensei que estava mais leve. E eu falei a mesma coisa de manhã, mas de novo eu me surpreendi. Está pesado isso aqui. Eu não sei o que eles quiseram fazer comigo. Até brinquei de manhã que se eu jogasse assim, eu ia junto. Então eu vou ficar bem assim. Tá pesado de verdade, irmão. Não tô fazendo teatro, não. Mas assim é a maneira que muitos chegaram aqui nessa noite. Carregando um passado pesado. Aqui dentro desse saco estão as suas feridas, as suas mágoas, as pessoas a qual você ainda não liberou perdão. Tem sacos que estão muito mais pesados que esse aqui. Porque tem sacos que estão carregando muita gente aqui dentro. Porque você ainda não conseguiu perdoar. Então você vem para a igreja com esse saco. Eu quero fazer uma alusão com vocês. Imagina comigo que quando você aceitou a Jesus, eu sou muito de imagem, gente. Eu gosto muito de ser ilustrativa. É o meu jeito de ser. Quem fez fundamentos comigo sabe que eu falo até de uma ambulância que vem quando você aceita Jesus, mas vamos seguir. Mas quando você aceita Jesus, além da ambulância, vem outra coisa junto. Vem um caminhão de lixo. E o Senhor fala assim: filho, a partir de agora, pega todo o teu lixo e joga fora. Pega tudo aquilo que te aprisionava e joga fora. Porque você precisa viver o novo comigo. Mas tem pessoas que falam: isso aqui eu aceito, agora isso aqui não. Não mexe no meu pecado de estimação, que isso vai comigo. Não mexe nessa falta de perdão, porque isso aqui eu não aceito. A pessoa não merece que eu perdoe ela. E você carrega esse peso com você. Quando nós perdoamos alguém, irmão, não é porque aquela pessoa merece o perdão, mas é porque você merece ser liberto disso. Você merece não viver com essa carga sobre você. Você merece não pensar nessa pessoa todos os dias quando você acorda e ter ódio dela. Você precisa liberar isso da sua vida. Eu gosto muito da frase que diz: não perdoar alguém é o mesmo que você tomar veneno todos os dias esperando que a outra pessoa morra. Você está tomando veneno, quem está morrendo é você, não a outra pessoa. Sabe o que muitas vezes me indigna? Às vezes a pessoa não está nem lembrando de você. Às vezes ela nem lembra do que ela fez. Mas você decidiu carregar essa pessoa contigo. E aí você diz assim para mim: pastora, é que a caminhada está difícil. É que está pesado. E eu entendo, irmão. Você está carregando um peso contigo. E aí você vai carregando, e você vai caminhando, e é pesado, é difícil, é lento. Mas o Senhor nessa noite está te chamando para falar: ei, eu não carrego mais isso, porque agora eu vou ser veloz, eu vou correr, eu vou alcançar, porque agora eu não tenho mais peso comigo, eu não tenho mochila. Mas você precisa se livrar disso aqui nessa noite. Larga isso. Se permita ser curado. Se permita ser restaurado. Perdoe. E às vezes aqui dentro tem pecados, mas aqui a gente vai conversar no ponto 5. Para você olhar para frente, você precisa parar de olhar para o passado. Não tem como olhar para os dois ao mesmo tempo. E eu gosto da alusão que o nosso apóstolo faz no livro A Maior Moeda de Câmbio, sobre o retrovisor e o para-brisa. Pense comigo que a gente está dirigindo, que eu estou dirigindo um carro.
Ore para você não ser passageiro no meu carro. Amém? Mas se você for, o Espírito Santo te guarda. Porque até hoje ele tem me guardado. Então, tá tudo certo. Eu vou brincando, Espírito Santo, vai tirando. Vai tirando da frente que o Senhor é mais. Meu marido ouvindo isso e não deixando mais eu dirigir. Mas dá tudo certo, amor. Tudo fica bem, que o Espírito Santo vai limpando a rua. Eu só não posso estacionar, irmão. Vou contar um testemunho, rapidinho. Parênteses. Ontem eu tinha um evento pra ir à noite. E aí, eu tinha que estacionar, porque eu vim sozinha, né? De Itajaí pra Balneário sozinha. E aí, eu comecei a orar, né? Tava com a Ananda e a Vitória no carro. Eu falei, gente, vamos orar agora. Pro Senhor preparar a vaga. Só que aí, quando eu orei, falei, Pai, prepara a vaga do primicista, porque primicista tem prioridade, irmão. Quem é primiciante tem prioridade. E eu falei, Pai, prepara a vaga do primicista. Só que, Pai, não pode ser qualquer vaga, tem que ser a vaga para tua filha. Não dá só para abrir um buraquinho ali que eu não entro. Tem que ser a vaga para a tua filha. E o que aconteceu? Gente, foi lindo de ver. Eu cheguei no lugar, tinha uma vaga que era só fazer assim, ó. Acabou. Não tinha carro na frente, não tinha carro atrás. Uma vaga assim, ó. Eu falei, gente, o Espírito Santo é muito lindo, não é possível. Aplauda o Espírito Santo. Eu falei, não pode ser qualquer vaga não, tem que ser a vaga pra mim. Porque o Senhor cuida dos mínimos detalhes. O Senhor é galardoador. O Senhor é recompensador. Mas deixa eu te falar uma outra coisa que o Senhor faz. Sabia que... Imagina comigo. Se o pastor Dan me dá um presente no meu aniversário, ele está me dando um presente no meu aniversário. Se ele dá no nosso aniversário de casamento, no dia dos namorados, tem um porquê. Ele está me dando um presente, ele, né, está me recompensando por todo o tempo. Como o Senhor faz. Mas existe algo que Ele pode fazer, que é... Quando Ele me dá um presente, sem eu esperar esse presente. E Ele te dá um presente, a gente fala como? Tá me mimando, né? É um mimo. O Senhor tem dessas também com a gente. Da mesma forma que o Senhor recompensa, da mesma forma que o Senhor é bom, o Senhor também mima os seus filhos íntimos. E deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu já tirar uma coisa da tua cabeça. Deus não tem filho preferido. Deus tem filho que o prefere. Que prefere abandonar as redes sociais. Que prefere deixar de ver aquele filho na Netflix. Que prefere ajoelhar e orar ao Senhor e ter tempo com Ele. A esses filhos Ele mima. Ele dá coisas que você nem espera, que você nem pede, mas Ele sabe que está no teu coração. Ele te dá. Voltando para o carro, não esqueci não. Para o livro. Então nós temos aqui, imagina a gente dirigindo o carro ali. Você está aqui do lado, a gente está dirigindo. Imagina só que o para-brisa, ele é de vidro, né? E o retrovisor, ele é de espelho. Todo mundo sabe o que eu estou falando? Até quem não dirige sabe o que eu estou falando? Então tem aquele negocinho na frente, que é de vidro. E tem um negocinho aqui, que é de espelho. Ok? Então você dirige olhando para frente e de vez em quando você bate o olho aqui no retrovisor para ver se está vindo um carro, né? E saber se você pode fazer algumas coisas, certo? Isso é que eu deixo de fazer às vezes, inclusive. Que o pastor fala, tu tem que olhar. E eu falei, mas é que na autoescola a mulher olhava para mim, ela falava, pode ir. Então hoje eu esqueço de olhar, eu só... Entendeu? Mas tá melhorando, irmão. Ora pela tua pastora. Fala, Pai, guarda a pastora. Deus tá guardando. Aleluia. Então, qual é a ideia? Você dirige olhando no para-brisa e bate o olho no retrovisor para ver se tá vindo o carro, para você mudar de faixa e tudo mais. Mas você dirige olhando para o retrovisor o tempo todo? Se tu falar que sim, eu vou achar que tem uma coisa errada comigo, pelo amor de Deus. Não, né? Você dirige olhando para frente. E o retrovisor é de vez em quando. Correto? O para-brisa é o teu futuro. E o retrovisor é o teu passado. Você olha para o teu futuro e vai. E de vez em quando tu bate o olho para poder ver os erros que você cometeu e os teus acertos, para fazer igual ou fazer diferente no teu futuro. Para você ver aquilo que você aprendeu. É assim que funciona. Só que aí, o que o irmão faz?
ele troca. Ele bota o espelhão no para-brisa e um buraquinho de vidro. Esse é o irmão que vive olhando para o passado. Vai dar certo? Não, né? Não tem como dar certo, irmão. Não tem como. Imagina. Aí você não ia confiar em entrar no meu carro mesmo. Se você já não quer entrar, imagina agora. Imagina tu dirigir olhando para trás e de vez em quando olha para frente. O que você faria se isso acontecesse? Se você entrasse num carro assim, você ia parar? Eu espero. Tem gente pensando aí, eu não sou bom de bike, eu ia ter. Não, você ia parar. E é isso que acontece quando a gente olha para o passado ao invés de olhar para o futuro. A gente estagna. A gente não se move. A gente não renova. A gente começa a viver uma vida na mesmice, estagnado, sem mudar de ciclos, sem mudar de temporada. É isso que acontece. E aí, eu quero entrar no segundo ponto, que é... Eu vou pegar uma versão um pouquinho diferente, que eu gosto dessa versão, ainda no versículo 25, que vai dizer: não baixe a cabeça envergonhado. Gente, eu estou lendo com vocês todo o versículo 25 do capítulo 4 de Provérbios, 25, 26 e 27. Então a gente ainda está no 25. Não baixe a cabeça envergonhado, vai dizer. O ponto 2 é: cresça nas frustrações. Vão vir frustrações na sua vida. Vão vir circunstâncias difíceis. Vai vir um momento que no teu trabalho vai vir alguma dificuldade. Vão vir situações que vão tentar te tirar o foco. Mas essas frustrações é para o teu crescimento, não para que você paralise nelas. O deserto na vida de um crente não é lugar de moradia, irmão. O deserto é lugar de passagem. Te explico. Você sabia que deserto não tem CEP? Todo mundo sabe CEP? Sim, né? O CEP é obviamente que a palavra CEP é brasileira. Mas existem sim códigos de endereço por todo mundo. Só não chama CEP. Cada país vai chamar diferente esse código. Mas todo país onde tem alguém que mora, onde um lugar é habitado, ele tem um CEP, um endereço. Todo lugar habitado tem endereço. Sabe o lugar que não tem CEP? O deserto. Sabe por que o deserto não tem CEP? Porque deserto não é lugar de habitação. Deserto é lugar que você passa por ele, mas você não mora nele. Deserto é lugar de transição. Deserto é lugar de crescimento. Deserto é lugar para que você aprenda com o Senhor. As frustrações da sua vida virão para que você cresça através delas. E a minha pergunta é: o que tem te paralisado? Quais são as frustrações que te paralisaram? Faça essa análise. O que te paralisou? Foi uma frustração na tua família? Em algum relacionamento? Na tua carreira, no teu ministério? Quais foram as frustrações que te paralisaram? Essa frustração não era para ter te paralisado. Era para ter te amadurecido. Toda frustração que vem na nossa vida nos amadurece. Mas é você que decide o que vai fazer com ela. A situação na vida de Jó tinha 2 destinos. Quando Jó perdeu tudo, tinha 2 caminhos. O primeiro caminho era Jó ser envergonhado. E o segundo caminho é que aquilo exaltasse a Jó. Na sua vida é a mesma coisa, você tem 2 caminhos. Essa frustração pode te envergonhar, ou ela pode te levar a ser exaltado no final. É você que decide. É você que decide se no meio da frustração você vai honrar o seu Deus e se manter firme, ou se no meio dessa frustração você vai se desviar. A frustração é para o nosso crescimento pessoal. O que te fez parar?
Qual foi a dor? Qual foi a ferida? Tá vendo o saco de lixo? Tem que colocar aqui dentro nessa noite. Mas você vai colocar aqui dentro, não para carregar, mas para largar essa noite no altar. Largar aquilo que te paralisava, aquela frustração. Eu quero já entrar no ponto 3, por favor. Proteja a sua fé em tempos de medo e dúvida. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O Senhor não te deu o espírito de medo. O Senhor te deu espírito de fortaleza, espírito de ousadia, espírito de coragem. Você não pode ter medo do amanhã. Você não pode ter medo de seguir em frente. Você não pode ter medo de caminhar. Existe uma frase de uma holandesa. Essa holandesa, ela viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E essa mulher, ela escondia os judeus dos nazistas. Se essa mulher ela fosse pega, ela seria morta, irmão. Mas ainda assim, ela optou, no meio daquele ambiente de dúvida e de medo, ela optou viver por fé e acreditar no que o Senhor tinha prometido. E ela tem uma frase. A frase dela é: não tema confiar o seu futuro desconhecido a um Deus conhecido. Ei, não tema confiar o teu futuro que você não sabe o que será em um Deus que você conhece, em um Deus que te guarda, em um Deus que está com você, em um Deus que sabe aquilo que Ele tem para ti, que é muito mais além daquilo que você pensa e imagina. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E o que o Senhor tem para você é algo lindo. Pastora, mas eu não sei o caminho para chegar naquele lugar. Não tenha medo de confiar no Deus que está contigo, no Deus que tu conhece. Eu gosto muito da história de Pedro. Sei que tem várias. A história é que ele está no barco e Jesus vem andando sobre as águas. Eu acho muito incrível, irmão, porque eu me coloco muito nos cenários. Sou muito ilustrativo, então eu gosto de visualizar. Eu me coloco lá. Imagina uma tempestade, e o barco balançando, e os discípulos dentro, e Pedro dentro. E aí vem o mestre andando sobre as águas. Tem pessoas que olham para essa circunstância e falam assim: ah, Pedro não teve fé, Pedro afundou, Pedro cabeção. Eu prefiro olhar de outra maneira. Eu prefiro olhar para Pedro teve a fé para sair do barco, porque os outros discípulos não ousaram sair. Mas Pedro teve a fé de sair do barco, porque ele sabia que ainda que ele afundasse, ele estava com Jesus. Ele conhecia quem estava fora do barco e quem iria pegar ele pela mão e levantar. Conheça aquele que te acompanha. Conheça o Cristo que está contigo. Pastora, mas eu vou ter que andar sobre as águas. Ei, irmão, ouse acreditar. Ouse acreditar. Porque se Ele está contigo, e Ele está contigo, Ele vai te pegar pela mão e não vai te deixar afundar. Mas você precisa ter o passo de fé e sair do barco. Saia da zona de conforto. Saia da acomodação. Você precisa sair daquilo que te é confortável. Você precisa viver coisas novas no Senhor. E para viver coisas novas no Senhor, você precisa ousar em fé. Ouse em fé. Glória a Deus. Pare de temer o desconhecido. Pare. Nós temos foco, metas e objetivos. Nós traçamos sim um caminho para chegar lá. Mas no meio do caminho, as adversidades que vão acontecer, ninguém sabe. Isso é para vocês, é para mim, é para todo mundo. Às vezes vocês pensam o quê? Ah não, para a pastora é fácil, ela sabe o que vai acontecer, ela sabe como é que vai ser a caminhada. Ô irmão, sei não.
Sabe por que Deus não conta? Porque às vezes se Deus contar, a gente desiste antes de passar. Então Deus te mostra o fim. Mas como você vai chegar nesse fim? Nós temos que apenas confiar nele. Do mesmo jeito que você tem frustrações, nós temos frustrações. Mas em meio à frustração, eu cresço e amadureço no Senhor. Porque eu sei aonde Ele vai me levar. Que seja assim sua vida. Eu quero entrar no ponto 4. Você precisa caminhar. Você precisa se mover. Você precisa não paralisar. Então, para isso, nós vamos no 26. Pense bem no que vai fazer e todos os teus planos darão certo. Em outra versão, diz assim. Ponto 4. Mantenha sua mente ocupada com coisas novas. Acho que ele vai dar outra coisa. Pense bem no que você vai fazer. O que você tem feito? Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós não projetamos nada para o futuro. Eu sei que a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico está sendo os maus dessa geração, os males dessa geração. Eu sei. Mas sabe por quê? Se você sentar para conversar com uma pessoa que tem pensamentos suicidas, se você parar para conversar com uma pessoa que tem depressão, e você falar assim, tá, mas qual é a sua perspectiva de futuro? Ela vai te falar, eu não tenho. Eu não tenho meta. Eu não tenho sonhos mais. Ela decidiu viver por viver. Ela decidiu simplesmente acordar de manhã, ir para o seu trabalho, almoçar, voltar para o trabalho, jantar, ver Netflix, dormir, acordar e viver nesse ciclo. Um ciclo sem metas, um ciclo sem sonhos. E de verdade, irmão, se tu não tem meta, se tu não tem sonho, para que você vai caminhar? Para que você vai se mover, se você não tem para onde chegar? Ei, a vida não é só isso. A vida não é apenas existir. Existe algo muito mais que o Senhor quer te levar. Existe algo muito além que o Senhor quer te levar. Mas para isso você precisa ter sonhos, você precisa ter metas. Você precisa estipular um futuro para você. Estipule as suas metas, os seus sonhos. Você já fez as suas metas para 2025? Dá tempo, hein? Escreva as suas metas. Escreva os seus sonhos para 2025. Porque quando você escreve, você tem um objetivo para chegar. Existe um lugar para você chegar. Olhe para o teu futuro e pense, o que Deus quer que eu viva? Quais são as novas coisas que o Senhor quer para mim? E, gente, eu não falo só novas coisas com relação a bens. Eu estou falando coisas novas para a tua família, para o teu casamento, para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional. Sempre existe mais no Senhor. Pastora, mas meu casamento já é feliz. Ele pode ser muito mais feliz. Sempre existe um nível a mais para alcançar. Estipule metas para todas as áreas da sua vida. Tenha foco. Porque quando a gente não tem meta, qualquer lugar que a gente para tá bom. Mas quando você estipular metas de onde você quer chegar, o que vai acontecer? Você vai caminhar para esse lugar. Você chegará nesse lugar. Porque você tem uma meta a ser seguida. Você tem um lugar para ir. Você tem algo a alcançar. Você precisa caminhar. Não paralise. Escreva coisas novas. Sonhe. Só que assim, irmão, sonhe os sonhos de Deus para você. Deus tem sonhos lindos para ti. Deus tem coisas grandes para ti. E se você está aqui nessa noite, o Senhor está te alinhando para que você viva esses sonhos. Ele tem algo lindo para nós esse ano. A multiplicação. E a multiplicação vai acontecer na vida daqueles que estão caminhando e seguindo. Nós precisamos seguir. Quero só dar um exemplo para vocês. De manhã eu fiz um pacto com os irmãos da manhã, mas à noite não vou falar não. Sobre academia. Para vocês entenderem. Quando a gente vai para academia, vocês vão entender o que eu estou falando.
A gente malha ali um dia, 2. No outro dia que você malhou, aquele membro que você malhou dói. Não dói? Eu espero de verdade que todos saibam do que eu estou falando, amém? Por mais que você abandonou a academia em algum momento da sua vida, eu espero que você saiba do que eu estou falando. Porque em nome de Jesus nós vamos ser mais saudáveis esse ano, amém? Todos nós, aleluia, amém. Ser saudável. E eu não falo que você tem que ser saudável só para ter um corpo bonito ou coisas assim. Mas o teu corpo é templo do Espírito Santo, você precisa cuidar dele. Você precisa cuidar do que o Senhor te entregou. Amém? Olha a Deus, serve para mim, eu sei. As pessoas dizendo assim, por que é ela para falar? Eu sei. Eu tô falando, mas Pedro ministrou em mim, tranquilo. Vocês vão ver que eu vou chegar em 2025 no final bem diferente do que eu comecei. Aleluia. E agora não tem como voltar atrás, irmão. Que eu falei no altar, então a palavra de uma mulher de Deus é sim, sim e não, não, nesse caso foi sim, então aleluia, oh meu pai, não sei por que eu faço essas coisas, mas eu faço para eu não desistir, esse ano não. Então, o que acontece? Se você malhou ali um dia, vai doer por 2 dias, certo? Depois para de doer. E aí você vai indo num constante crescimento. Por que dói? Porque os teus músculos estão crescendo. Então todas as vezes que você está crescendo, muitas vezes vai doer. Muitas vezes a dor é porque você está crescendo, você está amadurecendo. Só que existe algo. Quem malha com frequência, não nós que faz uma semana e não vai mais, que patrocina a academia, né? Só paga, mas não vai. Não a gente. Falando pessoas que malham mesmo, de verdade, que tá lá toda semana. Se você conversar com ela, você vai ver que nunca para de doer. Por quê? Porque se parou de doer é porque parou de crescer. Então, irmão, eles sempre estão fazendo coisas novas. Porque eles precisam estimular aquele músculo diferente, para que aquele músculo venha crescer. Então nós na nossa vida precisamos fazer coisas novas, para que nós também venhamos a crescer todos os dias. Não adianta continuar fazendo as coisas antigas. Deixa eu te contar uma coisa. Já falei isso acho que umas 2 vezes esse ano. Não existe ano novo com práticas antigas. Você vai repetir o ano passado. Para viver o novo do Senhor, você precisa fazer novas coisas, novas ideias. Decida servir uma área da igreja. Faça algo diferente esse ano no ministério. E o Senhor fala comigo que tem irmão sentado aqui, que nesse momento está lembrando da época que servia na igreja. O Espírito Santo está falando comigo. Tem pessoas aqui sentadas que estão olhando e falando, meu Deus, eu fazia tanto para Deus, eu servia tanto, e algo me tirou. Deixa eu te falar uma coisa, que esse seja um novo ano na sua vida e que você faça algo novo. Volte a servir, volte a fazer, volte a trabalhar no ministério. O Senhor está te chamando nessa noite a fazer algo novo no teu ministério. E eu não estou falando para pastores, evangelistas, eu estou falando para filhos de Deus. Porque um corpo, ele precisa de pessoas que vão trabalhar para que ele funcione. O Senhor está te chamando para um compromisso nessa noite. Você precisa de um compromisso com Deus. E então, eu vou para o 5º ponto. Provérbios 4, 27. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Irmão, se de tudo que eu falei, você conseguir gravar apenas uma parte, esse é o momento. Você precisa evitar o mal. Você precisa evitar o pecado. Você precisa se posicionar em santidade nessa noite. Porque o pecado te paralisa. Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus criou o mundo, o salário do pecado era a morte. Muitos anos depois,
o salário do pecado continuou sendo a morte. Na época de Neemias, o salário do pecado continuou sendo a morte. Na época de Abacuque, o salário do pecado continuou sendo a morte. Na época de Jesus, o salário do pecado continuou sendo a morte. Hoje, 2025 anos depois, o salário do pecado continua sendo a morte. Não tem outra opção, irmão. Muitas vezes você está paralisada porque você se deixou corromper com uma pequena semente de pecado. Pastor Dan diz muito sobre pequenas raposinhas destroem grandes vinhedos. Pequenos pecados podem paralisar o teu corpo inteiro. Pequenos pecados podem te tirar do ciclo do Senhor. Pode te arrancar do que o Senhor está querendo fazer nessa geração. Porque o Senhor está em busca de um povo com mãos limpas e coração puro. E eu não estou falando, ai pastor, então quer dizer que eu nunca mais vou pecar e que... Não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos viver uma vida em posição de santidade. Alguns erros vão acontecer ao longo da caminhada, mas nós vamos continuar andando e seguindo, porque quando você está em Cristo, o Espírito Santo te convence do pecado, você se arrepende, você é limpo novamente. Agora deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou ficar muito na beira não, porque eu não confio em mim. Deus confia em mim para fazer alguma coisa, eu não, então vou ficar aqui. Tem pessoas andando na beirinha, aqui ó, não é nem onde eu tô, é aqui. Ficou com meu... Fica aqui ó, na beirinha, e ela tá andando na beira do precipício. Vou te dar um exemplo. Pessoas que namoram. Todo mundo sabe que a relação sexual antes do casamento é pecado e continua sendo pecado. Deus não mudou. Os princípios do Senhor são imutáveis. Então a pessoa, ela sabe que é pecado e ela fala, eu escolhi esperar. Glória a Deus. Só que daí o que ela faz? A beirinha aqui ó. Aí ela vai à noite pra casa do namorado assistir filme com ele sozinho. Aí no outro dia, gente, eu tô falando, é porque eu como pastora de jovens, olha, é o que eu mais escuto. É o que a pessoa chega no outro dia e fala, não pastor, é que a gente caiu, a gente não queria. Eu falo, ei, você estava andando na beira do precipício, se você caiu, não me diz que foi sem querer não. Não me diz que foi sem querer, porque a Bíblia diz para fugir da aparência do mal. Uma pessoa que decide viver uma vida em posição de santidade, ela foge do pecado. Ela foge da aparência do pecado. Você precisa santificar nessa noite. Se purificar nessa noite. O Senhor tem algo lindo para essa geração. Só que o que o Senhor vai fazer nessa geração, Ele precisa purificar essa geração. Se tem uma coisa, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo. Mas existe uma coisa que Deus é 3 vezes. Deus é santo, santo, santo. E Ele habita em meio à santidade. Nós precisamos nos posicionar essa noite em uma vida de santidade. Você precisa evitar o mal. E tudo começa com a sedução, irmão. Sabe aquele personagem do Senhor dos Anéis? Eu nunca vi, mas eu acredito que mesmo quem nunca viu, como eu, sabe de qual que eu tô falando. Que é aquele que fica em cima de uma pedra magricela, assim, com os fiapos de cabelo. Sabe qual que eu tô falando? O Sméagol. Enfim, tem um personagem que ele tá magricela, assim, todo desdentado, horrível. Com um monte de fiapo do cabelo, que fala, my precious. Sabe que agora você sabe o que eu tô falando? Do meu precioso. Ele não era daquela forma. Ele foi seduzido. E a mesma forma o pecado faz com a gente. Quando você olha para alguém que está inundado no mar de pecado, não foi da noite para o dia, ele foi seduzido. E aos poucos, ele afundou naquele mar. Não brinque com o pecado. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás é astuto. Não seja inocente. Não seja inocente, irmão. Satanás, ele dá de colher
e arranca de pá. Vai começar com pequenas coisas. Ah, mas não tem nada a ver, pastora. É uma semente tão pequenininha. Mas aquela pequena sementinha, quando plantada, ela pode se transformar numa grande árvore. Você já viu o tamanho da semente da árvore de mostarda? Já viram? E você já viu o tamanho da árvore que ela se torna? Uma pequena sujeirinha pode contaminar todo o seu corpo. Uma pequena sujeirinha pode te contaminar por inteiro. Não viva pelos teus desejos e os teus impulsos. Não viver pelos desejos e pelos impulsos é o que separa um homem de um menino. Menino vive através de impulsos e desejos. Um homem bem posicionado é o que nega tudo isso. Não viver pelos desejos e impulsos é o que diferencia um homem adulto de uma criança. E sabe o que a Bíblia diz? Quando o homem ainda é menino, ele tem a herança, mas ele não pode administrar sua própria herança, porque ele ainda é menino. Então você tem herança, você é filho de Deus, mas às vezes você fala: pastor, eu não estou entendendo porque eu não estou administrando tudo que o Senhor tem para mim. Eu não estou entendendo porque eu não estou vivendo a abundância, porque muitas vezes você ainda é menino, e o homem, quando ele não tem maturidade, ele não pode administrar. E o que vai fazer com que você mude esse patamar é você começar a não viver com base nos teus impulsos e os seus desejos. É você começar a resistir ao pecado. Pessoas impulsivas ficam no meio do caminho. Complicado, né? Eu sei. Gente, eu sou colérica sanguínea. Nem parece, né? Sou colérica sanguínea. A minha velha natureza é uma velha natureza impulsiva. Brava. Olha minha cara de brava. Sou braba, irmão. Tem pessoas que falam assim: nossa, pastorinha, nem parece. Glória a Deus. Glória a Deus que não parece. Sabe por quê? Porque a gente olha a borboleta e jamais imagina que ela era lagarta antes, irmão. E assim tem que ser a nossa vida. As pessoas têm que olhar para você e falar: meu Deus, eu não acredito que você era aquilo e hoje você é isso, porque o Senhor te transformou. Ei, a borboleta não precisa de um milagre. A borboleta, a lagarta, quando entra no casulo, se você ir lá e abrir o casulo, ela morre. A lagarta não precisa de um milagre. A lagarta precisa de um processo para se tornar em borboleta. Então muitas vezes o que você vai precisar na sua vida é passar por um processo para ser amadurecido. E nesse processo você precisa parar de ser impulsivo. Você precisa abandonar a impulsividade. Quantas coisas podiam ser evitadas na sua vida se você não tivesse sido impulsivo e tivesse pensado, refletido, agido com sabedoria e tivesse orado a respeito daquilo? Quantas coisas, quantas tragédias. Nós precisamos agir com base na nossa fé e determinação, sim. Mas antes de dar um passo, ore, irmão. Não dê um sim por impulsividade. Não comece um relacionamento por impulsividade. Não faça nada por impulsividade. Não faça nada porque outras pessoas estão falando que vão fazer. Não vai com a maré. A palavra do Senhor diz: não se conformeis com esse mundo. Não faça algo só porque está todo mundo fazendo. Fuja. Fuja do pecado. Louvor pode subir. Ufa, eu não sei você, mas meu espírito, ele está borbulhando dentro de mim, irmão. Porque eu sei que essa palavra nessa noite está alinhando muita gente a não desistir durante esse ano. A não desistir ao longo do caminho. Ei, se posicione em posição de guerra. Se posicione como um soldado. Se posicione em posição de guerra. Não negligencie o pecado. E não seja ludibriado pelo prazer. Vamos ficar de pé nessa noite.
Muitos chegaram aqui nessa noite com esse saco. E dentro desse saco tem as frustrações. Pode abaixar a luz para mim, por favor. Tem feridas. Tem falta de perdão. Tem rejeição. Tem abandono. Tem pecados de estimação. Mas o Senhor, nessa noite, te convida a trazer esse saco até o altar. Abre as laterais para mim, por favor. E deixar esse saco. O Senhor te convida a não mais carregar esse peso contigo. Eu quero convidar os obreiros a vir aqui na frente. Porque tem pessoas essa noite que precisam de uma oração. Porque elas já estão sem força. Elas já não estão nem mais vendo saída, perspectiva. Nós queremos orar por você essa noite. Você que precisa deixar esse saco, seja liberar perdão, seja confessar um pecado, seja precisar de uma oração para te encher novamente, te acender novamente. Nós queremos orar por você. E eu te convido a dar um passo de fé e vir receber essa oração nessa noite. Tudo que passou, tudo que ficou pra trás, eu olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, eu corro pra você, o seu amor me chama. Você que ficou no seu lugar, reafirme o seu voto com Deus. Reafirme as suas metas para esse ano com Deus. Reafirme com o Senhor o seu propósito, a sua lealdade, a tua santidade. Reafirme tudo com o Senhor. Não deixe esse ambiente passar. Não saia daqui da mesma forma que você entrou. Seja transformado nessa noite. Me ama, a Ele me ama, Ele me ama. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar,
tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. A minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha esperança é o teu amor. E a minha fonte é o teu amor, minha colheita é o teu amor, minha esperança é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. No centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha... Filipenses 3:12. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, ei, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás fico, avanço para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, Pai. Eis aqui os teus filhos, Pai. Pai, que o Senhor possa nos revelar o teu propósito para esse ano. Que o Senhor possa nos revelar os teus sonhos para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós abandonamos o nosso passado nessa noite. Nós deixamos para trás nossas feridas. Em nome de Jesus, nós somos curados nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos o novo tempo sobre nós. Nós declaramos o novo tempo sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Nós declaramos o novo tempo no nosso emprego. Nós declaramos o novo tempo na nossa empresa. Em
nome de Jesus, o Senhor te dá estratégia nessa noite. O Senhor te dá metas nessa noite. O Senhor te dá empresas nessa noite. O Senhor abre os teus olhos para ver o futuro, para ver aquilo que tem para ti. O Senhor abre os teus olhos para alcançar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a tua vida. Em nome de Jesus.